Bom dia, meninas. Um ótimo domingo a todas vocês. Estamos aqui em mais uma leitura, né, devocional neste domingo. E estou lendo aqui o livro de Ageu. Ageu era um profeta no Antigo Testamento. E Ageu foi assim levantado por Deus para levar uma mensagem ao seu povo que ficou escravizados, né, por 70 anos na Babilônia, e porque Deus permitiu que eles ficassem ali por 70 anos. Era uma profecia de Jeremias, porque antigamente o seu povo, na época de Jeremias, o seu povo tinha se corrompido. Eles tinham se deixado se corromper e estavam fazendo tudo ao contrário daquilo que Deus esperava deles. E o Jeremias, na época que era o profeta, profetizou falando que o Senhor mandou dizer, né, o Jeremias dizer a eles que eles seriam escravizados e ficariam ali por 70 anos sobre o jugo de escravidão. E com isso se cumpriu a profecia de Jeremias. Babilônia invadiu a terra dos judeus ali na época e levou eles como cativos, né, como escravos ali naquela época. E por lá eles permaneceram. Juntamente com eles foi Daniel. Daniel, um homem temente a Deus, que não se deixou corromper pelas crenças de Babilônia, pelas atitudes ali, pela adoração a outros deuses igual existia na Babilônia. Ele foi um homem que permaneceu ali correto perante o Senhor. E quando estava se inteirando os 70 anos ali, que eles estavam ali naquela escravidão, ele lembrou dessa profecia de Jeremias, que seria por 70 anos. E ele entrou em oração. E Daniel orou pelo seu povo. Orou para que o Senhor cessasse ali, como já tinha completado 70, já estava completando 70 anos. Ele cessou, pediu, orou para o Senhor para que cessasse ali e que colocasse o povo em liberdade novamente, para que o seu povo pudesse retornar à terra deles em liberdade. E o Senhor atendeu a oração de Daniel, porque Daniel era um homem de coração reto e temia ele e não se corrompeu. E seu povo foi liberto. Na época foi o rei Ciro, né, que estava, e ele libertou o povo. E o seu povo retornou à terra deles, e cada um deles começaram a edificar a casa deles, porque tudo tinha sido destruído, a terra estava totalmente devastada, tinham destruído todas as casas, tinham destruído o templo do Senhor quando eles foram atacados, e cada um retornou ali para suas atividades, tentando reconstruir a vida, retomar as suas vidas. E só que eles esqueceram de um ponto muito importante. Todos estavam muito preocupados com as suas coisas, né? Mas esqueceram ali de edificar o templo do Senhor. Esqueceram ali de fazer com que a casa do Senhor fosse edificada entre eles. E aqui no livro de Ageu fala o seguinte, que o Senhor levantou um profeta para poder estar levando a palavra ao seu povo. Vou ler aqui para vocês. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Então o Senhor estava aqui questionando o povo, né? Se era
tempo deles estarem ali, habitando na casa deles, reconstruindo a casa deles, enquanto a casa do Senhor estava ainda em ruínas. E ainda continua aqui: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Então ele estava ali alertando o pessoal: olha, vocês ficaram presos por 70 anos na Babilônia porque vocês me deixaram de lado na época, porque vocês estavam muito preocupados na época com as coisas de vocês e não me cultuavam, tinham sido corrompidos, não estavam mais me adorando. Então, olha o que aconteceu com vocês ano passado, porque no passado, os seus antepassados, vocês fizeram dessa forma e vocês sofreram consequências de prisão, de ser aprisionados por 70 anos, estar cativo por 70 anos em outra terra, com outros povos, sendo servo deles, sendo escravo deles. Então, o Senhor levantou essa questão para eles, né? E ainda continuou falando aqui com eles: tendes semeados muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquiel furado. Então aqui o Senhor ainda fala, né, que ali eles estavam trabalhando muito, estavam tentando reconstruir a vida deles, estavam semeando muito, passando horas trabalhando, estavam ali sofrendo ali para poder conseguir edificar as coisas, voltar às coisas normal, e que nada disso eles conseguiam. Então eles não conseguiam ter abundância, eles não conseguiam estar usufruindo das coisas com qualidade, né? Então o Senhor falou. E aqui ele ainda fala: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Porque antigamente eles estavam dessa forma e por isso que eles tinham passado por tudo que tinha sido passado, por tudo que eles passaram, né? Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então o Senhor falou para eles: deixe o que vocês estão fazendo, vá até a floresta, porque ali em volta tinha muitas árvores plantadas, vá até a floresta, pega a madeira e reconstrua o meu templo no meio de vós. Faça minha casa novamente, edifica minha casa. E o Senhor disse que daquela forma ele se agradaria, né? E ainda continuou dizendo: esperaste muito e eis que veio a ser pouco. Então eles esperavam que as coisas melhorassem, esperavam por muito e as coisas não vinham conforme eles esperavam, né? E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Olha que forte isso, né? Que eles estavam ali trabalhando, que eles estavam ali passando horas e horas tentando reconstruir a vida deles, e o Senhor assoprava, né? O Senhor, tudo aquilo que eles conseguiam juntar para levar para a casa deles, o Senhor vinha e só assoprava. E será que o Senhor estava sendo maldoso com eles? Não, né? O Senhor estava tentando alertar o povo, para poder ver se o povo acordava, ver se o povo lembrava o que é que tinha acontecido com eles, por que é que eles estavam ali reedificando a vida deles. Porque se eles parassem, analisassem o passado, o que tinha acontecido no passado, eles lembrariam que eles foram parar naquela prisão e ficar lá por 60, por 70 anos, não foi porque eles foram, né, porque
foi crueldade, foi porque o Senhor permitiu que acontecesse com eles por falta da obediência, por desobediência deles na época, né? Da, dos antepassados deles. Então, assim, eles sofreram tudo aquilo porque o povo não obedecia. E aqui o Senhor fala: sou eu que estou soprando, sou eu que estou tirando da mão de vocês o pouco que vocês conseguem ajuntar, sou eu que estou retirando, porque vocês ainda não olharam para mim, vocês ainda não edificaram a minha casa. E o interessante aqui é que naquela época o Senhor habitava em casas, né, em templos, porque Cristo ainda não tinha vindo e ainda não tinha sido rasgado o véu, né? A gente ainda não tinha, né, eles naquela época não tinham a liberdade que a gente tem hoje de chegar no trono, a gente mesmo nos chegar diante do Senhor e fazer nossos pedidos e orar, ter a intimidade que hoje tem, porque Cristo veio e fez com que o véu fosse rasgado, que a separação viesse a vir por terra, né? Então hoje a gente tem uma liberdade de ir que naquela época eles não tinham. Então o Senhor habitava em tendas, em templos. Então o Senhor estava sem lugar naquilo. Eles não tinham edificado ainda o templo, reedificado o templo deles lá. E o interessante que eu estava falando que hoje o templo do Senhor é dentro de nós, né? Porque o Senhor habita dentro de cada um de nós. E vendo essa história lá, ela é muito atual hoje também para a gente, porque muitas das vezes a gente passa muitas horas trabalhando, tentando fazer com que a nossa casa seja edificada, que a nossa casa seja reconstruída, e esquecemos que a nossa casa, a casa do Senhor, precisa também ser reconstruída, precisa também ser edificada. E é um alerta para nós hoje também estarmos atentando: será que a casa do Senhor hoje, na nossa vida, foi levantada? Ou será que ela ainda está em ruínas e a gente aqui tentando reconstruir a nossa casa, reconstruir, fazer as nossas coisas, enquanto o Senhor não está tendo ainda uma morada dentro de nós, dentro do nosso coração? Não é verdade? Muitas das vezes a gente passa ali horas e horas trabalhando, a gente sai de manhã e retorna somente à noite, trabalha final de semana, passa pouco tempo na casa tentando reconstruir a casa e nem tem tempo muito de usufruir a casa que a gente edifica, que a gente está construindo. E o Senhor está aqui nos alertando a esse respeito. E eu? É a minha casa. Você é meu templo. Eu moro em você. Eu preciso que você reedifique a minha casa. Eu preciso que você construa a minha casa, reconstrua a minha casa. Eu preciso de uma morada. Para suas coisas irem, fluírem, eu preciso ter um lugar dentro de você. Um lugar que você preparou para mim, que você construiu para que eu habitasse. Então é muito forte isso. Quando eu estava lendo essa passagem, o Senhor falou bastante a respeito sobre os nossos dias, que hoje também estamos como o povo naquela época, né? E que muitas vezes passamos por deserto, passamos por prisões, e o Senhor nos liberta, o Senhor nos tira de certas situações, nos livra, e a gente passa por tudo aquilo e volta a fazer as nossas coisas e volta a reconstruir as nossas coisas, fazer aquilo que nos é interessante para o agora, e esquecemos que o Senhor precisa estar dentro, ter uma casa pronta dentro de nós, que precisa ter um lugar preparado, porque Ele deixou de habitar em templos para poder habitar em cada um de nós, porque hoje nós somos o templo do Senhor, não é a igreja, não é um local, é aqui dentro
Você é templo do Espírito Santo, você é templo do Senhor, você é morada dele. Então a casa do Senhor é aqui dentro hoje. Você vai aos templos, você vai aos cultos para poder ter um encontro do corpo do Senhor, porque Ele habita em cada um. Então, quando a gente encontra na igreja, quando a gente vai participar dos cultos, cultuar o Senhor, é uma união, né? Ali é quando o corpo todo dele se encontra com um só propósito de adorar e glorificar o nome dele. E voltando ao texto, ele ainda fala mais aqui, olha só que interessante. Ele fala que quando o pessoal ajuntava e levava para casa, este pouco que conseguia, ele assoprava. E olha só o que ele ainda continua falando aqui. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Olha só, né? Então, ele veio com que a seca viesse sobre a vida deles e que, por mais que eles fizessem, tudo que eles fizessem, nada ia florescer, nada ia prosperar. Porque ele fala o porquê? Porque a minha casa ainda permanece em ruínas, porque vocês não edificaram a minha casa. E, por fim, eles ouviram a voz do profeta, e o profeta levou novamente a palavra após eles ter ouvido, e começaram a edificar a casa do Senhor. E o Senhor mandou falar: eu sou convosco, diz o Senhor. Olha só. Então, quando eles perceberam, né, que não adiantava eles continuarem fazendo, que não iam prosperar, que nada ia fluir, o que eles perceberam? A gente precisa do Senhor. E eles resolveram edificar a casa do Senhor. O templo do Senhor foi edificado novamente. E quando o Senhor começou a habitar novamente entre o povo, que eles deram uma casa para o Senhor ali, que o Senhor teve uma casa para habitar no meio deles, o Senhor mandou dizer: eu sou convosco. Gente, o Senhor é conosco quando a gente edifica a casa dele, quando a gente dá um lugar para ele na nossa vida, quando a gente coloca ele num lugar central da nossa vida, o Senhor é conosco. O Senhor nos acompanha. Não é que a gente não vai passar por adversidade, não é que a gente vai passar por algo, não vai passar por problemas, a gente vai passar. Mas Ele vai estar conosco. Não adianta a gente querer ir sozinho, porque não vai dar certo. Não adianta a gente querer ir com a força dos nossos braços, porque os nossos braços não aguentam. Porque o Senhor vai soprar, o Senhor vai tirar, o Senhor vai fazer com que a terra seque, o Senhor vai trazer a seca para nossas vidas, e nada vai florescer, nada vai frutificar se a gente não colocar Ele, se a gente não edificar a casa dele, se a gente não colocar Ele nas nossas vidas. E ele termina esse texto de Ageu 1 da seguinte forma: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus.
e ao 24º dia do 6º mês. Então, assim, eles edificaram a casa e o Senhor despertou o espírito deles. Então, o sacerdote voltou a trabalhar na casa do Senhor. Todos começaram ali a ir para a casa do Senhor fazer o trabalho, a obra dele. E colocaram ali o Senhor no centro da vida deles. Eles tiveram prazer em ir trabalhar, eles tiveram prazer em ir fazer a obra do Senhor. E o Senhor hoje nos chama para poder estar edificando a casa dele, estar reconstruindo o templo dele em nossas vidas, para que ele esteja conosco, para que as nossas coisas fluem, para que as nossas coisas floresçam, para que a nossa vida prospere, para que a gente possa estar usufruindo da presença e das bênçãos do Senhor. Amém? Tenham todos um bom domingo e que essa palavra venha falar no seu coração e que todos comecem a ver se a casa do Senhor precisa de algum reparo, precisa ser edificada, precisa ser reconstruída ou até mesmo construída, se ainda não havia uma morada ali para ele. Então o Senhor está pedindo: edifique a minha casa, reconstrua o meu templo, para que eu seja convosco. Amém? Bom dia.